Lembranças dos Imortais, questões 320 a 322. Seja bem-vindo. Bom, gente, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe, que todos possam se sentir acolhidos em mais um encontro na nossa casa, onde nos reunimos para fazer o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Hoje nós estamos aqui com um formato, com um visual diferente, mas nós vamos trabalhando de uma forma a adequar e aprimorar o nosso trabalho. Seja bem-vindo, Júlio, que você possa nos auxiliar aí no encaminhamento do trabalho. Pois bem, o tema de hoje, nós vamos lidar com a lembrança dos imortais. Por quê? Porque nós vamos iniciar um tratado do Livro dos Espíritos que está inserido no capítulo 2º, ou melhor, na parte 2ª, no capítulo 6º. E o tópico é comemoração dos mortos funerais. E nós vamos trabalhar as questões 320 até a 322. Vamos ver se vai ser possível. Nós vamos nos esforçar. Mas antes da gente entrar no Livro dos Espíritos, nós nos deparamos com uma matéria que foi publicada por Allan Kardec na Revista Espírita, de 1863, em que Kardec vai contar uma história muito legal e que ela vai servir aqui para a gente como uma nota de introdução do trabalho, que possivelmente vai prosseguir na próxima semana. A matéria é intitulada Espíritos Visitantes, François Frankowicz, ele é polonês. E aí, observem bem que legal. Kardec publicou assim: certas pessoas imaginam que os espíritos só vêm ao apelo que se lhes faz. É um erro em que não incorrem os que conhecem o espiritismo, pois sabem que muitas vezes se apresentam espontaneamente. Então, os espíritos podem se apresentar, e não só quando são evocados. O que nos leva a dizer que se nos proíbem chamar os espíritos, não se pode impedir que venham. Dir-se-á, porém, que vêm porque se pratica a mediunidade e porque outros são chamados. Se vos abstivesseis, eles não viriam. É outro grave erro, e os fatos provam quantas vezes os espíritos se manifestaram pela vista, pela audição ou por qualquer outra maneira. A pessoa que jamais tinha ouvido falar de espiritismo. Não é, pois, contra os médiuns que se deve lançar a proibição, mas contra os espíritos, para que não se comuniquem, nem mesmo com a permissão de Deus. Isso é um comentário com relação àqueles que acham que podem proibir a comunicação dos espíritos. E aí Kardec volta dizendo que essas comunicações espontâneas têm um interesse muito mais atraente quando de espíritos que nem eram esperados nem conhecidos e cuja identidade mais tarde pôde ser verificada. Estamos com um exemplo notável na história de Simon Lovett, contada na Revista Espírita de março último, e eis outro fato não menos instrutivo obtido por um médium de nosso conhecimento. Vamos lá. Apresenta-se um espírito com o nome de François Frankowicz, e esse espírito dita o seguinte: o amor de Deus é o sentimento que resume todos os amores, todas as abnegações. O amor da pátria é um raio deste sublime sentimento. O meu pobre país, ó infeliz Polônia, quantas desgraças vieram fundir-se sobre ti. Semana passada nós falamos
sobre os espíritos que têm amor pela pátria. Estão lembrados? Aqui ele vai contar sobre a Polônia. Como são horrorosos os crimes dos que se julgam civilizados, e como serão castigados os infelizes que querem entravar a liberdade. Ó Deus, lança um olhar sobre este desgraçado país e faze a graça aos que inteiramente voltados à vingança. E aí ele vai continuar falando da Polônia, mas o que nos importa é agora. Morri na Polônia, vítima de nossos opressores, execrados por todos os nossos. Era jovem, tinha 24 anos. Minha pobre mãe está morrendo de dor por ter perdido tudo o que amava no mundo. Seu filho. Seu filho. Olha que interessante. Eu vos peço, orai pela minha mãe, para que ela esqueça e perdoe o meu carrasco. Então ele morreu na mão de um carrasco. Então ele está pedindo para o pessoal da Sociedade Espírita de Paris orar pela mãe dele, para que ela perdoasse o carrasco. Pois esse perdão, ela estará para sempre separada de mim. Ou melhor, pois sem este perdão, ela estará para sempre separada de mim. Olha que interessante. Então, o ódio que a mãe sentia pelo carrasco era um sentimento que separava dele, do próprio filho. Ficou claro? Pobre mãe, eu a revi apenas na manhã de minha morte. E era tão horrível sentirmos-nos separados. Deus teve piedade de mim. Eu não a deixo desde que pude sacudir o resto de vitalidade que ligava o meu espírito ao meu corpo. Venho a vós porque sei que orareis por ela. Ela é tão boa, ordinariamente tão resignada, e agora tão revoltada contra Deus desde que não estou mais lá. É preciso que ela perdoe. Orai para que esse sublime perdão de uma mãe ao carrasco de seu filho venha acabar uma vida tão gloriosamente começada. Por favor, a Deus, mas orais por ela. Olha que interessante. Então o Espírito se comunica na Sociedade de Paris, espontaneamente, dá um nome, pede que os membros pudessem orar pela mãe. Ele não vai pedir oração para ele, não. Ele vai pedir pela mãe, para que a mãe perdoasse o carrasco, que foi um instrumento para tirar a vida dele. Porque o ódio que ela sentia era o sentimento que afastava a própria mãe do filho. Olha como que as coisas funcionam no mundo espiritual. Agora vem um comentário. Kardec vai dizer assim, o médium, agora ele vai falar da mediunidade, jamais tinha ouvido falar de tal pessoa. Talvez pensasse que tinha sido vítima de uma mistificação, quando, alguns dias depois, esse médium recebeu diversos objetos de linho que tinham comprado, enrolados num fragmento de um jornal, e ele, naturalmente, abriu o jornal e estava escrito. O tema da matéria era execuções capitais. E aí ele vai ler um artigo, o médium. Tudo acontecendo espontaneamente. Abre aspas. Achamos curiosos detalhes sobre a execução de um jovem polonês prisioneiro dos russos. Frankiewski, é um nome estranho de pronunciar, né? Era um jovem de 24 anos. Ainda tem pais. Que tinham até recebido licença para o visitar na prisão. Como não tinha sido preso de armas na mão, foi pelo Conselho de Guerra condenado à forca. Assisti à execução e não posso pensar sem emoção nesse conhecimento terrível.
Estava escrito no jornal. E foi parar na mão do médium, depois da comunicação. Agora segue-se o relato detalhado da execução e dos últimos momentos da vítima, morta com a coragem do heroísmo. Está terminando. Aos que negam as manifestações, e o seu número diminui dia a dia, aos que atribuem as comunicações mediúnicas à imaginação, ao reflexo do pensamento, mesmo inconsciente, perguntaremos: de onde podia vir ao médium a intuição do nome do tal Francis Vosk, de idade de 24 anos, da mãe vindo ver o filho na prisão, do fato, numa palavra, do qual absolutamente não tinha conhecimento, do qual até duvidava, e cuja confirmação foi encontrar num pedaço de jornal enrolado em um pacote? E o que o retalho de jornal seja precisamente o que contém o relato, direis: sim, foi por acaso. Seja para vós, que não vedes em tudo senão o acaso. Mas e o resto dos detalhes? Aos que pretendem questionar ou proibir a comunicação, sob o pretexto de que procedem do diabo ou qualquer outro, perguntamos: se existe algo de mais belo, mais nobre, mais evangélico que a alma desse filho que perdoa ao seu carrasco, que suplica a sua mãe que também perdoe, que dê esse perdão uma condição de salvação? E porque vem ele a esse médium que não conhece, mas a quem mais tarde dá irrecusável prova de identidade, para lhe pedir que ore para que sua mãe perdoe, e dizeis que isto é linguagem do demônio? Praza ao céu, então, que todos os que falam em nome de Deus falassem desse mesmo modo. Tocariam mais os corações do que com anátemas e maldições e perseguições contra o espiritismo. Esse tema está dentro do assunto proibição da comunicação dos espíritos. Por que nós colocamos esse assunto em pauta? Porque nós vamos estar trabalhando aqui, a partir da questão 320, se os espíritos são sensíveis à lembrança que deles guardam ou que lhes foram caros na terra. Esse é o assunto daqui para frente. Esse tema, ou esta experiência do médium Kardec, lá na Sociedade Espírita de Parense, lidando com uma entidade que vem do mundo dos mortos, para trazer uma comunicação autêntica, espontânea. Ninguém conhecia o jovem, muito menos a sua mãe. A Sociedade de Paris estava situada em França. O fato se deu na Polônia. E o espírito vem aqui, nesta atividade, para trazer um testemunho e, inclusive, mostrar qual é os sentimentos que este espírito passa a ter no mundo espiritual diante do fato de ter sido, entre aspas não, o corpo assassinado, né, dentro de um processo de tirania, de guerras, de disputas, mas a mãe é mãe, ele vem como que pedir a intervenção dos espíritas que participavam da reunião com Kardec. Não é para eles irem lá na Polônia para cuidar da mãe, não. É para que eles pudessem orar pela mãe, para que a mãe pudesse ser tocada no que remonta à necessidade de perdoar aqueles que, em tese, mataram ele. E ele vem dizer que ele não morreu. Júlio, a palavra é sua. É muito interessante é um relato, né? Nós que lidamos com reunião mediúnica, eu particularmente que lido com reunião mediúnica há uns bons 40 anos, eu tenho tido provas mais ou menos desse nível, espontaneamente. E nós temos que nos lembrar que o tema toca, o Carlos Alberto já mencionou, o tema toca
tão propalada proibição de se comunicar com os mortos que Moisés estabeleceu, nós vamos lembrar que Moisés, conforme aprendemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 22, foi educado e ensinado ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras. Então Moisés, ele foi educado pelos sacerdotes egípcios e eles se comunicavam com os mortos, os iniciáticos. Então, havia entre o povo havia um comércio vil com as coisas espirituais. Então daí Moisés ter proibido. Evidentemente que se proíbe alguma coisa que pode acontecer. Nós não podemos, por exemplo, estabelecer a seguinte proibição. Os homens estão proibidos de irem a Júpiter. Completamente inócua, que não tem sentido. Então se proíbe o que acontece. Mas a proibição de Moisés, nós vamos nos lembrar do primeiro livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 28, versículo 8, em que o rei Saul, disfarçado e temendo uma derrota no campo de batalha, procura a médium da região que era chamada de Pitonisa, a Pitonisa de Endor, e a despeito da proibição, ele então pede que a Pitonisa faça subir o profeta Samuel, que já havia morrido. Então a médium até reluta, porque ela sabia da proibição, que Samuel perseguia, mas então ele se revela que Saul havia perseguido, então ele se revela para ela como sendo o rei Saul, que não tinha problema nenhum. Então ela evoca o profeta Samuel, e o profeta Samuel aparece diante dos olhos do rei Saul e dá a sua comunicação. A despeito da proibição também, Jesus conversa com Moisés e Elias no Transfiguração. Então a proibição era para se evitar abusos, mas o Espiritismo hoje vulgariza, porque essa comunicação é da lei da natureza. Como foi muito bem dito aí no texto, pode-se até proibir que as pessoas se comuniquem com os espíritos, mas não se pode proibir que os espíritos venham se comunicar. Como é que você vai proibir que os espíritos venham se comunicar, né? Então isso é muito importante, porque a doutrina é dos espíritos, a doutrina é baseada na mediunidade. Então é importante que nós tenhamos esse entendimento, até para sabermos como é que nós vamos nos posicionar perante as diversas influenciações que vamos receber dos espíritos. E no tocante a esse assunto da questão da desencarnação dos mortos, eles estão muito mais do que nós imaginamos muitas vezes, né, Carlos Alberto? Pois bem, então vamos lá. Vamos entrar então na questão do Livro dos Espíritos, que é o objeto do trabalho, questão 320. Vamos lá. Os espíritos são sensíveis à lembrança que deles guardam os que lhes foram caros na terra? Resposta: muito mais do que podeis imaginar. Se são felizes, esta lembrança lhes aumenta a felicidade. Se são infelizes, serve-lhes de lenitivo. Então, nós temos aqui uma reflexão importante. Os espíritos, portanto, são sensíveis a todos os pensamentos, aos sentimentos daqueles que estão aqui, e quando relembram destes, há uma repercussão. Esse fato nós temos que dar uma importância para ele. Então, quando você se recorda de alguém que se foi, nós espíritas somos convidados a avaliar qual tipo de sentimento, de pensamento, que está brotando. Porque ele tem um objetivo. Porque do lado de lá há uma alma que tem percepção. Então você lembrou do titio.
possivelmente o titio vai receber os seus pensamentos e sentimentos. Possivelmente. Num nível claro, consciente, mas se ele não estiver numa condição razoavelmente tranquila, na possibilidade de decodificar o pensamento que está chegando para ele, ele vai sim perceber o nível de vibração. Ou seja, chegou uma onda boa, chegou uma frequência ruim. E isso acontece com vocês. Você está lá, na sua casa, fazendo qualquer coisa, e de uma hora para outra vem um pensamento ruim, do nada. Começa a sentir mal, sem motivo nenhum. Eufórico, angustioso, depressivo, do nada. Você pode estar entrando em conexões com faixas espirituais. É esse o ponto. Então tem alguém pensando, tem alguém vibrando, e você está entrando nessa faixa. Não necessariamente que esse alguém está endereçando isso para você. Porque senão você sai daqui e fala, nossa, eu sou alvo. E a gente adora ser vítima, né? Tem esse detalhe. Não quero levá-los para este campo. Porque costuma, muitas vezes, o indivíduo pautar as interpretações muito mais no sobrenatural do que procurar trazer para o campo prático e resolver as questões do dia a dia. Então, o Espiritismo é uma filosofia que tem a sua ciência própria e que propõe a religiosidade dos seres. A religião natural. A religião no que remonta a um sentido ou um sentimento sublimado. Alguns poetas afirmam a religião cósmica do amor, por exemplo. Então, o amor é um princípio da religiosidade, da espiritualidade. O sentimento que nos aproxima, que nos chancela e que nos liberta. A gente associa a religião com questões de ordem muito mais voltada para o sobrenatural, porque na religião nós queremos encontrar as teorias que resolvam as nossas dúvidas, seja da como foi criado o universo, qual é a teoria final, como é que tudo vai acabar, o que eu posso fazer para dar um passo de mágica e transformar, né, alho em bugalho, ou bugalho em alho, como queira. E na verdade não é bem isso. Na verdade, Jesus, quando vem à Terra como mestre, ele propõe que tenhamos uma vida que possa trazer abundância em qualidade para todos nós, para que nós possamos encontrar a paz, porque o reino de Deus não é um ambiente que está num lugar à parte, externo. O reino de Deus, ou seja, a ambiência do equilíbrio, do amor e da paz é estado de alma. E quanto mais fomentarmos esse estado, mais garantia teremos, mais recurso vamos deter para contribuir na obra do progresso. Progresso individual e progresso coletivo. Filosófico, está dando para entender? Um assunto não pode ficar muito no terreno da subjetividade, porque senão ele não agrega. No capítulo 7 de João, nós separamos aqui, ia ser para o final, mas vai no início. Jesus diz assim, eu sou o pão da vida. Olha que extraordinária essa frase. Eu sou o pão da vida. O pão representa o alimento básico. Alimento básico. E como dizia o Chico Xavier, ele não está falando que ele era o sanduíche da vida. Porque quando você corta o pão, já virou sanduíche. Pode ser sanduíche de vento.
mas é sanduíche. Jesus não disse que é sanduíche. Ele é o pão, alimento básico. Ele é o pão da vida. Ninguém vive sem pão. Ninguém vive sem pão. Ninguém vive sem alimento. Mas ele está falando do alimento físico. Ele como espírito. Como rei dos espíritos. Não, ele está falando do alimento espiritual. Aí ele diz assim: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. A humanidade está comendo maná até hoje e morrendo. Sem solução. Ou não? Existem bilhões de espíritos, de homens, que frequentam religiões e ainda não conseguem compreender a equação da imortalidade. Então vão morrer. E vão chegar do lado de lá, vão ter um espanto. Vão ficar perplexos. Ué, o que é isso aqui? Que realidade é essa? Aí vai ter que se adequar. Depois que se interage, vai começar a entender a importância do aprendizado, de operar, de trabalhar, de estudar. Aí daqui a pouco está lá, vai falar assim, agora você tem que voltar. Vamos descer, pegar o elevador para descer. Se é no alto, né? Então o elevador pode ir para o lado. Então tá bom, você vai ter que voltar. Ah, vai começar tudo de novo. E tem gente aqui querendo correr. Correr do problema. Não tem sentido você correr do problema. O problema está na sua porta para você resolver. Ou você vai continuar deitado vendo o mundo cair. A poeira acumula, os equipamentos estragam, a luz queima, curto-circuito. Está lá. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, Zeca Pagodinho. Aí vai escutar pagode. E a vida vai passando. Aí o que acontece? Desencarna. Porque vai ficar velho, em tese, né? Porque pode desencarnar novo. Aí vai voltar para o mundo espiritual. Aí, Júlio, chegar lá, eu falei assim, engraçado, tô lembrando de mamãe. Tá passando uma perrengue danada lá. É a mamãe aqui na terra orando por ele. Tô lembrando a mamãe sentindo bem. Ou então chega lá, fez asneira, trocou os pés pelas mãos e tá assim, meu Deus, tô me sentindo sufocado. Aí lá na frente ele vai ter informação que aqui na terra existem pessoas que lembram dele torcendo o pescoço dele até hoje. Por que ele está sufocado lá? Porque a turma do lado de cá não ficou muito satisfeita com o que ele fez. Então, ele vai morrer. Morrer no seu sentido moral. Porque os pais comeram maná no deserto e morreram. E o texto aqui está falando de deserto. Campo árido. O deserto representa o quê? Dificuldade. Problemas. Vai morrer. Morrer no conceito. Na filosofia. Pô, eu vi a vida assim. Não é bem assim. Aí Jesus diz assim, este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Opa. Então Jesus agora vai dizer que esse pão, que é o amor, que ele, Jesus, representa, desce do céu. Porque ele não vem da terra, ele desce do céu. Por que desce do céu? Porque é essência. O pão da terra é materializado. O que desce do céu é essência. Você está preso nas convenções, no que é material, e não está percebendo que isso te leva à morte. O que promove a vida é o que vem do céu. É a experiência que você está tendo. Né? A experiência que você tem num determinado momento, ela não se repete. Porque cada momento é singular. Cada instante tem a sua propriedade, o seu atributo. Você relaciona com uma pessoa 50 anos.
Cada ano é uma experiência diferente. Só para dar uma ideia. Por mais que você repita uma atitude, a cada movimento, o seu sentimento, a sua maneira de conceber será diferente, porque o seu estado de alma vai estar vibrando em faixas determinadas, específicas. Depois eu volto para o texto do Evangelho, porque ele traz para nós muitas reflexões. Então nós queremos propor aqui uma reflexão tranquila, mas ela tem que ser clara. Ela tem que ter objetividade. Para nos dar sentido. Você já parou para pensar que os seus pensamentos e os seus sentimentos têm um nível de importância e atingem os seus objetivos, ou as pessoas pelas quais você se intercambia mentalmente? Os espíritos estão dizendo que sim. Como é que está fulano? É uma pergunta natural. Ele já desencarnou. Na hora da desencarnação, todo mundo fala. É natural, que é intuitivo. Agora descansou. Que Deus leve a alma do indivíduo. Não é assim que a gente movimenta, Júlio? É? Descanso eterno. Aí o outro está assim, já começa a ter um pouquinho de conhecimento, fala assim, nossa, tem que orar muito, para não penar no inferno. Já passou na cabeça de vocês isso aí? Esse aí foi para o inferno. Nós classificamos, nós julgamos, nós condenamos, definimos. Pois bem, isso é um comportamento natural do ser humano. Esta questão está trazendo para nós uma reflexão. Que todos esses julgamentos, pensamentos, eles atingem, eles têm ressonância nos espíritos. Sejam aqueles que desencarnaram naquele momento, nessa circunstância, ou aqueles que já se foram. E é muito interessante, porque quando você está no velório, diante do falecido ou daquela que está indo embora, a gente se comove, ora e etc. E depois que termina? Tem a missa de 7 dia. Aí você é o católico, né? Aí, dependendo da situação, tem que encomendar mais missa. Para ver se empurra ele lá, dá um apoio. Não é? Tem que dar um apoio espiritual para o indivíduo. Mas aí começa a espaçar. Aí vem a missa de 1 mês. Aí tem a missa de... Né? E aí vai. Daqui a pouco nem lembra do indivíduo. Principalmente se ele não deixou muito... Não é? Você não foi boa, não. Então vocês estão rindo, mas o assunto é bravo. É complexo. Porque existe um sentimento por parte dos espíritos que é preocupante. Você já teve algum sentimento de abandono? Já se sentiu esquecido? Retirado do contexto? Isso é muito comum nas almas, nos espíritos que desencarnam. Porque vai passando o tempo, eles vão ficando esquecidos. Tem esse detalhe, né, Júlio? Pois bem, então muito mais do que podeis imaginar, os espíritos são sensíveis. Se são felizes, essa lembrança lhes aumenta a felicidade. Eles estão felizes. Vibrar, lembrar, endereçar bons pensamentos de felicidade para eles vai só aumentar a felicidade. Agora, se são infelizes, os pensamentos e as orações servem-lhes de remédio, de lenitivo, de estímulo. Certinho? Júlio, palavra é sua. É muito importante esse assunto aí dos sentimentos, né, que nós vamos alimentar em relação não só em relação aos que partiram, mas em relação à própria vida. Nós temos aprendido no Espiritismo que a tônica nossa é a de melhorarmos nossos sentimentos. Allan Kardec, no livro dos Espíritos, a Resposta dos Espíritos, e Allan Kardec, seus comentários, enfatizam sempre essa necessidade, porque o sentimento é que é a tônica, né?
da nossa felicidade ou do nosso sofrimento, da infelicidade ou da desgraça, como está dito aqui. Então, o trabalho de nós, desde já elaborarmos uma felicidade futura, ele é um trabalho, ele é relativamente fácil, não é difícil não. O trabalho é de nós nos transformarmos moralmente, buscarmos desenvolver os bons sentimentos, que nós vamos resolver nossos problemas, inclusive pós-morte. E para resolver os problemas de sentimento, evidentemente que o laboratório é a convivência. Agora, é muito importante, porque aqui, um pouco mais à frente aqui, Beto, na questão 467, nós estamos trabalhando aqui o assunto da lembrança e até da influência dos espíritos, de um certo modo. E na questão... Porque nós temos, inclusive, a questão do sentimento que vai prender, vai manter o desencarnado preso aqui na Terra, e o sentimento que vai libertar. Então, aqui na questão 467, Allan Kardec, você vai estudar isso mais à frente, Allan Kardec pergunta: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Esse arrastá-lo ao mal aí, nós não estamos aqui falando apenas dos que vêm nos instigar ao mal deliberado, mas os que se aproximam de nós atraídos pelos sentimentos mais infelizes, mais torpes, que vão nos levar a arrastamentos complexos no campo da existência. Aí eles vão dizer assim: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Então nós temos a questão do desejo, que, extraindo essa questão aí do mal, nessa questão, nessa equação aí da associação, da vinculação com os familiares ou os espíritos amigos desencarnados, temos que trabalhar a questão do desejo que chama e do pensamento que atrai. Porque às vezes nós mesmos estamos prendendo os familiares, os amigos aqui na Terra ainda, impedindo-os de alçarem o voo da espiritualização. Então ficamos naquele binômio obsessivo. Muitas vezes nós mesmos aqui estamos retendo. Os companheiros aqui. Pois bem, questão 321. O dia da comemoração dos mortos tem algo de mais solene para os espíritos? Eles se preparam para visitar os que vão orar sobre os seus despojos? Resposta: os espíritos atendem ao chamado do pensamento, tanto nesse dia como nos outros. Olha que interessante. O que foi, Denise? Estou aqui pensando. Ela pensou, pensamento atrai, ela pensou, escutei, todo mundo escutou seu pensamento, ele foi verbalizado, só você que não ouviu. Pois bem, então, no dia da comemoração dos mortos, né, todos os santos finados, os espíritos são tocados. Mas é interessante porque aqui a resposta, ela já abre para nós um novo procedimento. Não só naquele dia, mas em todos os dias. Quando os homens se lembram dos espíritos. Muito bem colocada essa questão do Júlio, sobre o pensamento, o sentimento que chama. Olha aqui. Sentimento que chama. Sentimento que chama. Daí. Denise hoje está pensando só. Então vamos dizer. O sentimento, ele chama. E o pensamento, o que acontece com o pensamento, Júlio? Atrai. Não, mas é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa não. Não é a mesma coisa não.
Porque o sentimento, ele vai trabalhar com expressões magnéticas. Magnetismo, força. O pensamento é a onda que vai ser decodificada como ideias. Então, a ideia atrai ou não atrai, dependendo da sua maneira de buscar. Tá correto, Júlio? Agora, o sentimento, ele é força. Ele não é inteligível. Ele atrai. É como se você colocasse uma limalha perto de um imã. Vai, na verdade, havia um movimento. Que nem sempre a pessoa dá conta que está sendo atraída. Quando ela assusta, ela já está imantada. Agora, no caso do pensamento, entra em cena o fator da escolha. Você quer esse pensamento ou não? Esse pensamento é produtivo ou não? A partir do momento em que você faz a identificação, compete a você acionar o seu livre-arbítrio. Um dos atributos extraordinários do ser humano, que é a vontade. A vontade para se enovelar com aquele pensamento ou descartá-lo, porque você identifica que ele não é importante para você. Pode ter sido um dia, mas não é mais. O companheiro hoje me ligou e falou assim: eu preciso de me libertar de um pensamento. Vamos orar. Você está se esforçando. Mas depois que acabou a conversa, aí ele lá conectado com o pensamento. Não deu conta. Então existem projetos que estão sendo elaborados, que já está para nós sendo claro que é necessário, mas na hora da operação, o indivíduo ainda se sente vinculado àquelas ondas que estão, na verdade, sendo projetadas por ele mesmo. Jesus, no Evangelho, fala para nós sobre a importância de vigiar e orar. Vigiar e orar. Então, quando um religioso fala assim, e aí Jesus, no Evangelho, fala assim, orai e vigiai, está cometendo um equívoco simplesmente didático. Ele está sendo religioso. Ó, o negócio é orar. Vamos orar. Fecha o olho. Manda até fechar o olho. A vigilância, na verdade, é o entendimento da ideia. É a compreensão. A vigilância tem a ver com conhecimento. A oração na verdade, é a ação que venha promover a libertação daquela ideia que você identifica como não mais produtiva para você. Você não quer mais. E sozinho você não consegue. Então você busca a oração. Orar a Deus. Pedir ajuda para os benfeitores. A oração pode falar assim, ô Júlio, dá uma força aí. Um telefone. Não, meu negócio é o livro. Eu preciso de um recurso. É oração. Para o religioso, a oração é ele ficar de joelho, acender a vela, ir para o centro. Pedir ajuda para os... Buscar o médium. Buscar o pastor. O sacerdote. Transferir para outrem. No campo religioso. Na ciência, ele busca o psicólogo, o psicanalista. Nós vamos buscando. São recursos válidos, tá? Deixa eu deixar muito claro isso aqui. São recursos legítimos. São abalizados. Agora, nós estamos aqui estudando o Espiritismo para dar um passo adiante em busca da autonomia. Esse é o ponto. Conheça a verdade, verdade vos liberta. Ah, então eu vou ler a Bíblia. Nossa, eu tenho que decorar. Está morto, comendo maná aqui no deserto. Embora ele está diante da Escritura. Mas está preso, está morto. Não é isso. Mas é óbvio que são etapas do aprendizado. Ficou claro aí até aqui, gente? Pois bem,
Então os espíritos atendem ao chamado do pensamento, tanto nesse dia como nos outros. Vocês têm orado pelos seus entes queridos? Eu oro para não me dar mais trabalho. Tem umas histórias assim. Gente, vamos endereçar energias positivas para os nossos entes queridos. Pergunta 321A. O dia de finados é para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? Olha que legal. O dia de finados é para eles um dia especial e eles se reúnem junto das sepulturas? Resposta. Nesse dia, eles se reúnem em maior número nos cemitérios. Porque maior é o número de pessoas que os chamam. Mas cada espírito só comparece ali pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Bom, vamos esclarecer um ponto aqui que é crucial. Porque senão, se a gente for levar no pé da letra, daqui a pouco o movimento espírita vai estar promovendo caravanas para os cemitérios nos dias dos mortos. Pois bem, eu quero dizer para vocês que eu não vou. E se alguém for para me visitar, vai gastar gasolina e passagem de ônibus à toa, porque eu não vou estar lá. A não ser se me chamarem para o trabalho, né? Pois bem. Então nós estamos estudando aqui uma questão relevante que tem a ver com uma orientação social. Nós estamos esclarecendo a sociedade, certo? Porque existem milhões de pessoas que vão nos cemitérios no mundo inteiro fazer uma oração, depositar flores para os seus entes queridos, porque alguns julgam que ali existe ali é a morada do ser. Outros vão ali porque é uma maneira de senti-los mais presentes, porque naturalmente o luto, o lápide, faz com que ressurjam as experiências que quase que materializa aquele ente ali naquele momento. Eu conheço um companheiro, ele conversa comigo sobre o espiritismo assim, eu acredito que as pessoas não morrem, eu não acredito no espiritismo, mas por exemplo, no dia de finados, eu vou no cemitério conversar com meu pai, e não abro mão disso, e ele responde todas as minhas perguntas. Eu falo assim, não deixe de ir. Não deixe de ir, vá mesmo. Aí o outro fala assim, eu preciso de acender a vela. Qual? 7, põe 21. Aumenta a dose da vela. Cada um tem sua crença e ela tem que ser respeitada, certo? Nós não estamos aqui descaracterizando, nós estamos aqui tentando trabalhar sobre um ponto de vista futuro, porque a humanidade caminha para se desprender dos dogmatismos e das práticas religiosas que materializam ao invés de sutilizar. Ficou claro? Pois bem, então no dia dos mortos, multidões de pessoas vão ao cemitério. E é natural que os espíritos fiquem sensíveis a isso. É natural. Então existe uma resposta produtiva. Sem dúvida. Existe. Não é? Só que, olha como que os espíritos concluem a resposta. Mas aí nesse ambiente, nesse dia, só vão aqueles espíritos em agradecimento pela lembrança dos entes. Eles não estão lá por causa da multidão que pro forma se encontra ali. Porque existem pessoas que vão nos cemitérios para orar geral. Sabiam disso? Isso é prática, inclusive incentivada por religiosos. Eles vão lá e falam assim, gente, eles não conhecem ninguém que está lá. Estamos aqui para orar pelos mortos. Tá. A oração tem sentido?
ela tem a sua importância. Nós não estamos dizendo que não. Mas os espíritos se sensibilizam principalmente com relação à oração feita por aqueles que existe um vínculo de sentimento. Pode falar, Júlio. A oração essa oração aí, ela favorece o próprio elemento, né? O elemento, as pessoas que vão ao cemitério orar, elas estão fazendo um bem para si mesmas, por exemplo, porque elas estão cultivando, estão se movimentando para uma atividade piedosa, uma atividade caridosa, e orando estão trabalhando a sua própria intimidade. Isso, evidentemente, que os espíritos que trabalham nos cemitérios, auxiliando possíveis desencarnados ali retidos, vão ajudar, vão utilizar, agregar essas energias para ajudar. Agora, os espíritos que ali vão, eles só vão em função de um parente, de um amigo que os chamou pela sensibilização. Mas não deixa de ter um sentido, de ter um aproveitamento individual. Porque Jesus, inclusive, aquele ensinamento fantástico, né? Amai, bendizei, fazei bem e orai. Então nós vamos estar enquadrados aí nessa quadrilogia aí da ação, orando, embora não se precise, nós temos aprendido com a doutrina espírita que não se precisa deslocar para certos lugares para fazer oração, por exemplo. Pode-se orar de qualquer ambiente. Mas nós aqui, evidentemente, que nós temos que entender a sociedade como ela é, como as pessoas são, suas necessidades, e o Espiritismo não vem solapar esse tipo de sentimento, não vem destruir esse sentimento piedoso que as pessoas têm para com os mortos que ali estão. Agora, nós temos o entendimento que a vida continua e nós estamos buscando aqui na Terra exatamente nos libertar, inclusive, dessas necessidades, né, da prisão, de ficarmos muito tempo retidos em situações das quais devemos nos libertar. Então, a importância... Esse tipo de oração vai ter um efeito didático, né, para ajudar o próprio elemento a até lidar com a própria questão da morte, porque esse exercício em que as pessoas vão ao cemitério, elas, de certo modo, elas estão ali trabalhando a própria estrutura interior para lidar com o fenômeno da morte. Sem dúvida. Para não dizer, uma preparação, sem dúvida alguma. Né? Questão 322. Aliás, 321b, tem uma questão pequenininha. Sob que forma aí comparecem e como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? Ou seja, os espíritos vão se apresentar, certo? Em função das orações, do chamamento. Então Kardec pergunta assim, então beleza, então eles estão ali, eles comparecem. Se a gente pudesse vê-los, como que seria isso? Né? Qual seria a aparência que esses espíritos se apresentariam? Aí a resposta é muito interessante. Ela é simples, mas ela é profunda. Aquela aparência sobre a qual eram conhecidos na Terra. Olha que legal. A aparência que eram conhecidos na Terra. Por quê? Entra em relação à necessidade do indivíduo, né? do encarnado, a condição do desencarnado. Porque, vamos imaginar o seguinte, qual é a última imagem que tu guarda? Pensa aí em alguém que desencarnou há muitos anos. Né? Há muitos anos. Imagina aí, sua mãe, seu pai, seu marido, seu filho, desencarnaram há mais de 10 anos. Como é que eles estão no mundo espiritual? Isso é uma pergunta natural que a gente faz, né? Eles estão com aquela mesma aparência? Eu costumo brincar, didaticamente, só para vocês entenderem. O meu pai desencarnou com 41 anos.
Eu brinco com ele, só você me respeita, viu? Sou mais velho que você. Entenderam o que eu estou dizendo? Qual é... Agora, você, no meu caso, qual que é a imagem que eu tenho do meu pai? O filho sempre olha para o pai como um super-herói, maior, mais forte, mais potente, mais velho, certinho? Agora, olha que paradoxo. Hoje, eu estou muito à frente dele em se tratando da cronologia, né, do espectro. Então, como que os espíritos se apresentam no mundo espiritual? Como eles querem. A forma com que eles entendem que é a maneira mais inteligível, mais compreensível para aquele que o está registrando. Então, para ser prático, é muito comum um médium, quando médium, vê um espírito, por exemplo, de um parente, ele vê exatamente conforme a última imagem que ele guardou. É muito comum, por exemplo, os espíritos se apresentarem até com a roupa que foram enterrados. É comum. É muito interessante, viu, gente, esse aspecto. Porque agora eu vou contar um fato. Quando eu participei da inumação dos parentes meus ancestrais, ficou aquela imagem da roupa que foi enterrado um deles. E como eu fui, exumação, aliás, quando eu fui participar da exumação, circunstancialmente, aí quando abriram, eu falei assim, olha lá o terninho. Pô, associei com o que eu vi há décadas anteriores. Mas para mim isso não tem efeito nenhum. É só uma vestimenta, certo? Agora, pode ser que para alguém que vai ver esse espírito em desdobramento, durante a noite, em sonho, costuma o espírito se apresentar com aquela vestimenta como um ponto de referência psicológica para o indivíduo. Certo? Olha que interessante. A mãe de Arnaldo Rocha, Dona Maria Ramalho Rocha, ela a vida toda usava rapé. Os antigos aqui sabem o que é rapé. Né? Não, você é novinha. Porque tem gente que cheira rapé até hoje. Né? Rapé é o fumo, né? Um pozinho. O indivíduo usa para... Que tinha aquela questão de desobstruir, né? Não sei se isso tem tecnicamente tem respaldo, mas não interessa aqui para nós. Mas a Dona Maria Ramalho usava um rapé, ela tinha aqueles vestidos compridos. Né? Dona Maria, ela nasceu no século XIX, tá? Pois bem, então continuando. Então, Dona Maria Ramalho se materializou numa reunião mediúnica. Materializar é o seguinte, só para vocês entenderem. Uma coisa é um médium ter vidência. Na vidência você vai ver um espírito, por exemplo. Mas o espírito está em outra dimensão. Então, é raro dois médiuns terem a mesma percepção mediúnica. Porque o espírito pode estar aqui, por exemplo. Ele está nos visitando. Não significa que dois médiuns vão registrá-lo. Porque cada um está numa frequência. Cada um tem uma percepção diferente. Tá claro? Quando existe uma materialização, significa que o espírito é trabalhado energias do ectoplasma ali, de médiuns presentes, e essa manipulação energética possibilita dar forma para o espírito. E se ele toma forma, todos os presentes naquela sessão vão vê-lo com os olhos que a Terra há de absorver. Tá bom? Não é com os olhos espirituais, não. Dona Maria Ramalho se materializou através da mediunidade de Peixotinho e Chico. Isso aí. Aí Arnaldo Rocha, o filho, muito curioso, quando viu a mãe, todo emocionado, dialogando a mãe com os presentes, aí ele falou assim, ele lembrou do quê? Do rapé. A vida toda ela carregou
uma bolsinha, um potinho, né? Tem uns nomes técnicos aí. Que ela carregava aquilo, então o filho sempre olhava para a mãe, daqui a pouco ela pegava a bolsinha do rapé para cheirar o rapé. É natural que a primeira coisa que, ao ver a mãe materializada, ele lembrou do rapé. Ele lembrou. No momento em que veio a ideia, o espírito da sua mãe falou assim: Arnaldo, tá aqui, meu filho, eu não deixei de carregar, não. Sem ele falar nada. Ela captou o pensamento dele, abriu a mão, todos, devia ter umas 15 pessoas na sala, todo mundo viu o rapé, a caixinha de rapé na mão dela. Ela usa rapé no mundo espiritual, é o que vocês querem saber, né? Imagina. Né? Ela usa rapé no mundo espiritual? Lógico que não. Mas a circunstância ali naquele momento favoreceu para que ela trouxesse um objeto que ela materializou ali também, mas na verdade mais no sentido de comprovação do fenômeno. Porque isso não tem mais sentido nenhum. Tá claro? Então, como que os espíritos se apresentam? Repito, conforme eles querem. Então existem espíritos que desencarnam, por exemplo, como crianças. Esse assunto é um assunto muito interessante no meio espírita. Desencarnou uma criancinha lá de 8 anos. Como é que ela está no mundo espiritual? É criancinha ainda? Depende da evolução do espírito. Depende. Existem espíritos que continuam criança, que são tratados no mundo espiritual como crianças. Não é? Comportamentos, atividades, elucidações, acolhimento como crianças. E costumam ser trazidos para a reencarnação ainda mantendo aquela condição de crianças no mundo espiritual. Quer dizer, não recobraram a lucidez madura de um espírito, porque ela já foi em outras existências. Não é? Ela teve desenvoltura. Quantas encarnações que ela não desencarnou, por exemplo, anciã. Mas naquele procedimento, ela continua criança. Agora, é natural quando um espírito que desencarna numa idade infantil, que é um espírito que, na verdade, esteve na Terra para auxiliar ou completar um processo, ao desencarnar, é natural que ele recobre a lucidez, a maturidade, vamos dizer assim, a sua condição de uma pessoa adulta. Entenderam o que nós estamos dizendo? Então, tudo depende da evolução espiritual de cada um de nós. Uma pessoa que desencarna numa idade mais avançada, ela pode permanecer um bom tempo no mundo espiritual naquela condição de anciã, com as mesmas práticas, né? Com as mesmas manias, porque está apegado àquele processo. Permitiu, inclusive, que a mente envelhecesse, no seu sentido psicológico, porque a mente não envelhece. Não é? Mas o campo psicológico envelheceu junto com o corpo. É um problema, viu? Então a turma que já está mais à frente da gente aí, ó, fica esperto com essa história de melhor idade, fica acomodada com isso não. Porque quanto mais velho, mais dificuldade a pessoa tem. Não alimenta a ilusão que você é o mesmo jovem. Não alimenta isso. Mas você é um espírito eterno. Quer dizer, você é um ancião, não dá para ficar atravessando a avenida ainda, viu? Eu não sei se eu estou dando recado, ou se eu estou falando direto, porque tem uma turma que vai ficando mais velha, que vai ficando para frentex. Acha que tem a mesma desenvoltura para atravessar as avenidas, não é? Quando tinha com 18 anos que saía cortando os carros. Olha que isso é falta de educação espiritual, por sinal. Que existe. Eu tenho uma história ótima. Arnaldo Rocha e Chico Xavier. Essa história o Júlio conhece. Ele conhece porque quando nós estávamos na Avenida Paraná,
com Carijós, eu contei essa história para ele. Pessoal, vem cá. Ô, Júlio, aqui aconteceu um fato histórico que nós precisamos registrar. Pois bem, vinha descendo a rua Carijós ali, né? Lá no meio da tarde. Não, era de tarde. Na hora do rush. Era 1950. Imagina como é que era o trânsito em 1950. A velocidade dos carros, a quantidade de carro, a quantidade de pessoas. Pensem aí, 1950 e poucos. Estava descendo Arnaldo Rocha e Chico Xavier. Quando foram atravessar a Avenida Paraná, né, Paraná, aí eis que o sinal de pedestre estava vermelho, fechado. Aí o Chico andava com as pessoas, como ele era cego, praticamente cego de um olho, e tinha dificuldade no outro, o Chico tinha o costume de andar de mãos dadas, né, com as pessoas por uma questão de firmeza, né? Então ele, abraçado com o Arnaldo, foram atravessar, o Chico parou. O Arnaldo, vão, Chico? Ele falou assim, espera, Arnaldo. Vão, Chico. Arnaldo, o sinal está fechado. Chico, não tem ninguém aqui, Chico. Ele falou assim, Naldinho, olha o dinheiro que a prefeitura investiu para comprar esse sinal, Naldinho. E você está desvalorizando o trabalho do prefeito. Ele estava com medo de atravessar. Mas o Chico era demais. Olha, você está desmerecendo o trabalho. Pois bem, então a turma que é para a Fentex aí, cuidado, viu? Menos. Porque nós temos que nos adequar ao tempo, às necessidades, aos limites. Isso é fato. Não é? É fato. Agora, nós não podemos permitir que a mente ou que, né, o seu campo mental se entregue no seu sentido das limitações para que você não favoreça que determinadas doenças se estabeleçam. Né? Então você tem que ocupar sua mente. E isso eu não estou falando para idoso, não. Eu estou falando para muitos jovens. Você fica repetindo o caminho de casa, você está acomodado. Muda. Cada dia você passa por um lugar diferente. Isso é uma dica. Não seja escravo da rotina. A rotina é importante para fixar caractere, assim que se evolui. Filosofia, ciência, repetição. Filosofia, ciência, repetição. É assim que a gente vai estabelecendo o processo da fixação dos caracteres. Hábito. Agora, você não pode ser escravo, certo? Então, não permita que a acomodação se instaure. Então, com isso tudo, nós estamos, na verdade, caminhando, o meu querido amigo Júlio, para esta situação de entender o porquê que os espíritos se apresentam com aquela aparência. Porque assim se faz necessário, tanto para eles, quanto para aqueles que estão tendo a oportunidade de se deparar com eles. Eu vou deixar a questão 322 para a semana que vem. Qual ponto? Da educação ou do... Educação aí, você me lembrou você me lembrou de um elemento chamado Allan Kardec, que a educação é a arte de formar caracteres, da questão 685, comentário, 685A, e que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, uma coisa está ligada à outra. E nessa questão aí do que você lembrou da rua do Chico atravessando aí, tem um detalhe que você me contou que você não acrescentou aí, que ele vai dizer que observar as leis dos homens é treinar para obedecer às leis de Deus, né? Porque nesse episódio que você falou aí, se você pegasse um binóculo, olhasse para cá, olhasse para lá, não tinha nenhum carro, né? No raio de quilômetro não via nenhum, né? Mas em todo caso a gente respeita o Chico, né? O Chico não, é um trole, porque que andava aqui a 5 km por hora, né? Qualquer coisa parecida com isso. Então é importante importante esse assunto aí da forma que os espíritos se manifestam, né? Aliás, esse fenômeno, você citou a materialização aí,
Os espíritas hoje conhecem muito pouco as obras daqueles colaboradores de Allan Kardec, que trabalhavam muito com materialização, e eu gosto de citar muito aqui, já citei algumas vezes, o William Crookes, grande físico britânico, que foi até encarregado pelos cientistas da época lá a desmascarar os médiums, os espíritas, porque não, para eles, né, que como eles não acreditavam nos espíritos e definiam que logo, porque nós não acreditamos nos espíritos, eles não existem, porque a nossa inteligência é a medida de todas as coisas, era assim que os cientistas pensavam, então eles combinaram com o William Crookes, que tinha uma reputação extraordinária no meio acadêmico, científico, a ir lá e desmascarar os médiuns, porque eles eram embusteiros, mistificadores. Então esse William Crookes estudou o fenômeno da materialização, com o auxílio de uma médium chamada Florence Cook, estudou durante 4 anos a materialização, o espírito materializado, Kate King, em que ele media pulsação, contava o batimento cardíaco, cortava o cabelo, pesava o médium antes e depois, auscultava os pulmões. Então, para aqueles nossos companheiros aí que acham que o espírito não tem órgão, vamos repensar, vamos voltar lá no William Crookes, Fatos Espíritas, porque o Crookes provou que os espíritos tinham pulmão, tinha coração, tinha pulsação. Então, hoje os espíritas não conhecem muito essas obras, né, dos baluartes do espiritismo, que nós convidamos até a estudar. Então, para nós hoje é muito tranquila a questão da forma dos encarnados, como eles se manifestam, como eles aparecem, porque não tem sentido nenhum o espírito que foi familiar a nós se manifestar com a forma de uma existência que ele teve lá em Júpiter. Alguém vai conseguir identificar, né? É importante isso aí, meu caro amigo. Existe uma lenda que ela tem um fundo de verdade, que o diabo geralmente se apresenta como beldades, né? Um homem muito bonito, uma mulher maravilhosa, porque existe a representação do jogo da sedução. E os espíritos podem fazer isso mesmo. Isso é fato. Isso é fato. Aonde nós podemos nos complicar é exatamente no jogo da sedução. E eles têm... existem espíritos que são experientes, que são técnicos em hipnotismo, sutileza. Então existem algumas questões aí que os homens se complicam, principalmente no que remonta às atrações, o campo das relações, que costuma ser, na verdade, fomentadas pelos espíritos que querem que o indivíduo saia do contexto das suas responsabilidades. É muito comum. Já ouviram falar que a fascinação o indivíduo não enxerga um palmo à frente do nariz? Porque existe um misto de envolvimento espiritual, sem dúvida. Então, assim, a gente, quando nós trabalhamos as questões das influências, dos espíritos, dos pensamentos, da presença deles, como nos relacionamos, sempre tentando dar uma tônica que possa ser a mais sutil possível, porque a ideia aqui não é assustar, criar uma ideia de criar algum sentimento de culpa, de pânico entre as pessoas, não. Mas é necessário que a gente pare para refletir um pouco sobre a obsessão, que é a doença da alma. Porque do mundo espiritual temos os nossos parentes, os nossos queridos irmãos, amigos que nós nos referimos aqui, que é necessário que a gente tenha caridade para com eles, para que a gente possa orar por eles. Existem espíritos que no mundo espiritual estão enfermos. Existem doenças que prolongam. Ele desencarna aqui, ele continua com a mesma doença do lado de lá, porque ele está preso, ele está encarcerado. Ele não se movimenta para mudar, em alguns casos não tem força, porque está embotado. Não é? Existem encarnações que o indivíduo passa a encarnação inteira enfermo. Para quem tem os olhos da terra, vai falar assim, pô, mas não tem solução? Tem sim, ele está no processo. Só que é o nosso fator delimitador, berço e túmulo, para a espiritualidade não é nada. Porque existem situações que o espírito vai ficar muitas encarnações até recomeçar.
até se recobrar, até se reajustar, até viver um processo de inclusão social novamente e ter a mesma desenvoltura que tinha antes. Agora, por que chegou nesses termos? Livre-arbítrio. Utilização dos recursos, da inteligência para sofisticar complicações. Os pais morreram no deserto porque comiam maná. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne. E eu darei pela vida do mundo. Então, sem estender, porque esse versículo aqui é muito tempo de estudo, o pão aqui é do conhecimento. E é o conhecimento vivo. Reflitamos sobre isso. E como nós dissemos, e desce do céu. E o conhecimento precisa ser comido. Alimentação. E a alimentação, ela pressupõe naturalmente a digestão. Então você tem que ter um tempo para assimilar e um tempo para digerir. Não é assim o parto? O alimento aqui é de conhecimento, é de verdade. É a mesma coisa do parto. Vem a fertilização para que haja depois todo o processo de gestação, até o momento da concepção. Tá difícil? Tá dando para acompanhar? Então não pense que você vai aprender isso tudo de uma hora para outra, não. É com calma. Agora, para você chegar lá, você precisa de insistir. É preciso de repetir. Se vocês vierem aqui na sexta-feira estudar o Evangelho, sequencialmente, se a gente usar esse mesmo versículo toda sexta-feira, se a gente trabalhar essa mesma questão toda sexta-feira, nós temos material para muitas encarnações. E tem gente que, não vou lá não, mesma coisa. Ok. Movimentando na pressa, movimentando nas ansiedades e na superficialidade. Sabe o que está acontecendo nas universidades hoje? Só para vocês terem uma ideia do mundo que a gente vive. Professores em pânico. Com a superficialidade dos alunos que chegam na universidade. A profundidade de conhecimento é de um pires. Como é que você vai trabalhar conteúdo? Então, o mundo atual de internet, de informação, ele está substituindo o que é mais precioso para o espírito, que é conhecimento, educação. Informação é periférico, viu? Periférico. Nós fazemos um estudo sobre as cartas de Paulo toda quarta-feira. Toda quarta-feira eu digo a mesma coisa. Vocês conhecem o livro Paulo e Estevão? Romance psicografado pelo Chico, ditado por Emmanuel? Já li, Casalberto. Eu falei assim, Uma companheira chegou para mim e disse, Casalberto, graças a Deus, li Paulo e Estevão pela terceira vez. Eu falei, parabéns. Mas você foi tão choco. Já sei que vem bomba. Eu falei assim, pois é. Eu estou há 30 anos estudando esse livro quase todo dia. E cada vez que eu abro uma frase, eu vejo que eu tenho que caminhar muito ainda. Principalmente para pôr em prática. Porque se você tiver um pouquinho de habilidade intelectual, daqui a pouco você até recita o livro. Sua memória pode te favorecer para você dar um show aí de intelectualidade. Mas isso não é suficiente não, amigão. Nós estamos falando do espírito, é transformação, é iluminação. O que que vai te trazer paz, felicidade no mundo espiritual? É o agora, é o que tu faz. É o seu investimento, é o seu grau de comprometimento. É isso que vai fazer a diferença. Faça o bem, que o bem te garante. O bem advoga. Vocês observam aí, eu falei para o Júlio, esse contexto político que vive o nosso país. Tem hora que a gente fica em pânico, com tanta contradição. Com tanta contradição. Com tanta contradição. Esse país conseguiu dar um salto de qualidade, revolucionou,
descobriu falcatrua, prendeu, readquiriu parte do que foi dilacerado. Olha o que está acontecendo hoje. O movimento contrário querendo julgar por terra tudo que foi feito. Por quê? É a treva que não quer se disponibilizar a mudar. E juridicamente você encontra justificativa para tudo, inclusive para continuar fomentando a treva. Pensem nisso. Cuidado para não serem enganados. Como é muita contradição, vou dar uma dica. Estuda Kardec. Vem para o lado do Evangelho, porque aqui não tem erro, aqui não tem fake, aqui não tem engano, aqui não tem mentira, não tem dissimulação. Aqui você vai encontrar um espelho que vai refletir as suas necessidades. Pelo menos é assim que a gente tem visto o Espiritismo. Transforme a você mesmo que você transforma o mundo, porque você será exemplo. Você será agente da luz. Que Deus nos abençoe. E assim nós encerramos a nossa participação e eu vou pedir que Cláudia venha aqui à frente para fazer a prece final. Por favor, Cláudia. E a Denise, é o seguinte,